Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais uma aula, por sinal, a última aula da nossa jornada em emergência cardiológica. Já vai entrando aí, galerinha, sejam muito bem-vindos. Bom, bem-vindos, boa noite. Eu sou Raíra Pureza, sou cardiologista, minha área é a cardiologia intensiva. E eu estou aqui em mais uma live, mais uma aula para trazer segurança para o seu plantão, como dominando as emergências cardiológicas. Hoje é a última aula da nossa jornada em emergências cardiológicas. E boa noite, seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo interessante para fechar com chave de ouro essa jornada, que não poderia ser diferente, que é a dor torácica, o diagnóstico diferencial de dor torácica na emergência. Tema fundamental, de fundamental importância, que você não pode deixar de saber antes de ir para o seu plantão, certinho? Quem está chegando já vai dizendo de onde que você é, se você é médico, se conhece colegas médicos, encaminha essa live para os colegas médicos, porque o médico que dá plantão precisa saber sobre esse tema, sobre esse assunto, ele precisa dominar diagnóstico diferencial de dor torácica na sala de emergência, tá, gente? Se você dá plantão, com certeza vai chegar esse paciente para você e você precisa saber manejar ele antes de chegar no seu plantão, certinho? A live hoje vai ser um pouquinho mais rápida, um pouco mais curtinha, para a galera já sextar, né? Já ir para os seus compromissos. Então, prometo não me alongar muito. Bom, antes de mais nada, eu já queria dizer que quem estiver aqui na live, fica comigo até o final, que a gente vai ter um e-book resumo, tá? É gratuito no final dessa live. E a senha eu vou dizer no final, certinho? Então vamos lá, vamos começar. Do que vai ser a aula de hoje? Vai ser sobre, justamente, realizar o diagnóstico diferencial dos pacientes com dor torácica na sala de emergência. E esse diagnóstico diferencial, ele inclui desde... Boa noite, bem-vindos. Esse diagnóstico diferencial, ele inclui desde uma dor torácica que não tem nenhuma gravidade, que você vai liberar o paciente, até uma dor torácica com risco iminente de vida para o paciente, como um infarto ou uma dissecção de aorta. Então, a gente vai aprender a fazer essa diferenciação. Claro que no seu plantão, e mesmo em qualquer atendimento que você realize, a primeira coisa que você vai fazer é descartar que o paciente esteja em uma situação de urgência ou emergência. E na enfermaria, no pronto-socorro, na UTI, na sala de emergência, não é diferente, tá? Então você tem que avaliar o seu olho, né? Seu raciocínio diagnóstico tem que ser direto para as situações de emergência, para que você possa confirmá-las e já manejar em tempo hábil, ou que você possa descartá-las e assim liberar seu paciente com tranquilidade. Então hoje a gente não vai falar só do caso do quadro clínico clássico das doenças, mas também de algumas nuances, algumas formas de apresentação que podem passar despercebidas, e o objetivo hoje é conhecê-las para que elas não passem despercebidas, certinho? Então vamos lá. Até o final dessa aula, ao final dessa live, o que você vai conhecer? Esses principais diagnósticos que podem chegar na emergência para você, certo, gente? Olha, tem muita gente que não gosta, né, de emergências cardiológicas. Sim, eu entendo isso, são as mais temidas da clínica. Realmente são situações em que você tem que já ter um raciocínio rápido e já partir para a conduta. E às vezes envolve procedimentos como cardioversão, intubação em paciente cardiopata, instável, né, uso de um marca-passo transcutâneo até transvenoso. Então é realmente entendível, né, entre aspas, é compreensível, é a palavra que eu queria dizer, essa aversão, esse temor às emergências cardiológicas. Mas vem aqui comigo que eu vou te mostrar que não é um bicho de sete cabeças, tá? Se a gente seguir um passo a passo sequencial, a gente consegue fazer esses principais diagnósticos de uma forma clara, tranquila, objetiva, e isso vai trazer mais segurança para você no seu plantão e também para o seu paciente, certo? Bom, quem está acompanhando a jornada, lá na aula de síndrome coronariana aguda, deve ter visto um pouco desse passo a passo que a gente vai falar agora. Existe um passo a passo para a dor torácica na sala de emergência. Qual é esse passo a passo? Primeiramente, você vai fazer uma anamnese direcionada, tá? E um exame físico também direcionado. Em seguida, você vai fazer o quê? O eletrocardiograma em 10 minutos. Isso a gente falou até nas outras aulas, né? O eletro em 10 minutos é fundamental. E não é fazer o eletro em 10 minutos, é fazer e interpretar. Porque dentro
do diagnóstico de dor torácica na emergência, existe a caixinha de síndrome coronariana aguda. E é o eletro que vai ser o divisor de águas. Se tiver um supra de ST nesse eletro, você já tem que partir para reperfusão imediata. E aí você já tem que conhecer o seu serviço, saber se ele tem hemodinâmica. Se não tiver e não tiver como você transferir em 120 minutos, você faz a trombólise mesmo. Tá? Então o eletrocardiograma é um divisor de águas, né? Um dos grandes temidos diagnósticos aí na dor torácica na emergência é justamente a síndrome coronariana aguda com supra, por isso que entra o eletro em 10 minutos. Um exame rápido, não invasivo, fácil de realizar, prático e que vai te dar um diagnóstico muito importante, tá? Então, recapitulando, dor torácica na emergência, qual o passo a passo que você tem que seguir? Anamnese direcionada, eu vou já detalhar, tá? Anamnese e exame físico direcionados. Tá? O eletrocardiograma em 10 minutos, a importância é principalmente essa, tá? Da síndrome coronariana com supra. E aí entra aí o raio-x de tórax no diagnóstico diferencial de dor torácica e a troponina. Com esses elementos, são elementos simples, né? Você consegue fazer o diagnóstico diferencial da maioria dos pacientes que chegam com dor torácica na emergência. E o que é o fundamental e o que é o nosso objetivo aqui, você consegue confirmar ou excluir uma emergência cardiológica, certo? Ai, Raíra, achei o passo a passo simples, gostei, mas achei simples demais. Será que esse passo a passo aí vai conseguir me levar a diagnósticos diferenciais como infarto, dissecção de aorta, TEP, de outras causas não graves de dor torácica na emergência? Vai sim, e eu vou te provar. Como? Com casos clínicos. Aqui a gente vai discutir alguns casos clínicos e aí você que vai me contar se esse passo a passo foi suficiente ou não para a gente fazer os nossos diagnósticos, certo? Então vamos lá, vou contar o caso número 1. Paciente masculino, 68 anos. Esse paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem sobrepeso e é tabagista ativo, tá? E é um paciente que ele veio no pronto-socorro hoje por uma dor torácica. Quando você vai conversar com ele, te conta que ele já tinha uma dor torácica aos esforços, tá? Que tinha iniciado há 20 dias. E essa dor vinha, sempre que ele se esforçava, ele parava e melhorava. E hoje, foi o dia que ele foi no pronto-socorro, ele teve a dor em repouso. Quando você pergunta um pouquinho da dor, ele fala que é uma dor meio estranha, meio em epigastro, mas também aqui em retroesternal. Não soube caracterizar muito bem, falou de um peso e falou que teve dispneia junto também, certo? O exame físico de admissão dele, uma pressão de 13/9, estava com a frequência cardíaca de 90, saturação ok, frequência respiratória ok, tá? E o exame físico sem alterações. E aí eu pergunto para vocês, e ele fez um eletro em 10 minutos, né? Vamos seguir a sequência, eletro em 10 minutos, não tinha nenhuma alteração no eletrocardiograma desse paciente. E aí eu pergunto para vocês, esse caso chama a atenção? É um caso que você vai liberar ou você vai internar? Com isso que eu te contei, já dá para ter alguma hipótese diagnóstica na sua cabeça? Então vamos recapitular nossos passo a passo. Lá na anamnese, a gente tem que fazer uma anamnese direcionada. E são dois principais pontos dessa anamnese. A caracterização da dor do paciente, para a gente ver se é uma dor típica, e a procura de fatores de risco para DAC, para doença arterial coronariana, tá? Para aterosclerose. Esse paciente tinha fatores de risco? Tinha todos, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, tabagismo ativo, inclusive. E a dor dele foi típica ou foi atípica? E aí eu te falei que o eletro veio normal, né? Vou te dizer mais, o raio-x veio normal também e a troponina veio negativa. E aí? A troponina negativa, tá tranquilo? Gente, tem que seguir a ordem, né? Ele tem fatores de risco para aterosclerose e a dor dele é uma dor típica, né? Ele vinha até com angina de início recente, que ele teve uma angina que iniciou há menos de 2 meses, mesmo que seja uma angina aos esforços. E ele também apresentou no dia da consulta uma angina em repouso. E aí você pode classificar isso aí com todos os tipos de angina. Angina instável, aquela angina que vem em repouso e dura mais de 20 minutos. Angina de início recente, a angina que mesmo que seja só aos esforços, que não ocorre em repouso, ela começou nos últimos 2 meses. E angina em crescendo é quando você tem uma dor torácica que começa com pouco esforço e vai crescendo, vai aumentando. Ou seja, uma dor torácica que começa quando você faz mais esforço e cada vez menos esforço é capaz de desencadear essa angina. Como assim, Raíra? Antes o paciente só tinha angina quando ele carregava muito peso. Agora só em subir a escada ele já está anginando. Não, agora andando no reto, ali 100, 200 metros ele está anginando. Essa é uma angina em crescendo. Então esse paciente tem uma angina instável. Gente,
A anamnese ela é tão importante, tão poderosa, que ela consegue, aí você já consegue saber se vai internar ou não o paciente. A anamnese te mostrou que é uma dor torácica típica. Aqui foi game over. Esse paciente tem uma dor torácica típica com fatores de risco para síndrome coronariana aguda. A probabilidade pré-teste dele já é de 94% de ser síndrome coronariana aguda, só pela idade dele e ele ter tido a dor típica. Esse paciente tem, no mínimo, uma angina instável. Você não sabe ainda agora que você está na anamnese, né? Mas só com a anamnese você já sabe que vai internar. Na melhor das hipóteses, é uma angina de baixo, intermediário risco, eu vou ter que fazer pelo menos uma estratificação não invasiva. Quando não é uma angina de alto risco, um infarto sem supra, que eu vou ter que fazer uma estratificação invasiva. E um infarto com supra nem se fala, né? Já vai direto para a hemodinâmica. Então, com a anamnese, eu já vi que esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda. Ponto. Aí a internação. A estratégia de estratificação eu vou ver com o restante, né? Eu vou ver o exame físico. O exame físico do paciente em síndrome coronariana aguda comumente é normal. Mas pode haver, se você vai fazer o exame físico direcionado também, procurando sinais de gravidade. O paciente que chega mais taquicárdico no seu pronto-socorro, ele já tem um prognóstico pior. O paciente que já tem, no exame físico, sinais de falência de ventrículo esquerdo, ou sinais de choque cardiogênico, né? Ou sinais de complicação mecânica. Então, isso aí vai te chamar a atenção no seu exame físico. Claro que é muito meio precoce para complicação mecânica, mas tem paciente que chega com muito tempo de dor, certo? Então, o exame físico é direcionado. E aí você tem uma anamnese do paciente com quadro típico, já é síndrome coronariana aguda. O tipo de síndrome coronariana aguda eu vou já descobrir. Aí eu faço o exame físico, não tinha nada. Faço o eletro, é um eletro sem supra. Então aqui eu já sei que não é um infarto com supra que eu vou reperfundir imediatamente. É ou um infarto sem supra, se a troponina curvar, ou uma angina instável, se não vier a troponina alterada. O eletro dele veio normal. E aí a tropo veio normal também. E o raio-x de tórax, que me ajuda no diagnóstico diferencial, também veio normal, tá? Porque tem várias causas da torácica, né? E a gente vai já falar de algumas outras delas, então não vou dar o spoiler do que mais que você pode ver no raio-x. Mas, por exemplo, pneumotórax da dor torácica. O paciente pode ter um pneumotórax espontâneo. E aí, tá? Então, gente, vejam a importância do passo a passo, a importância da anamnese. Porque se você se atropela aqui, o que você vai dizer? Ah, o paciente teve a dor, mas tropo tá normal e eletro tá normal, vou liberar. Não, gente, não é assim, tá? Esse paciente, só pelo quadro de dor dele, a gente já sabe que é uma síndrome coronariana aguda, tá? E ele, não se aplica esse caso porque você já sabe que é síndrome coronariana aguda, mas se você tivesse alguma dúvida se é síndrome coronariana aguda ou não, você poderia realizar o Heart Score. O Heart Score, ele é um protocolo, ele é um score, que ele entra no protocolo de dor torácica. Por quê? Na dor torácica, isso aqui é fundamental. A gente está falando de dor torácica, diagnóstico de dor torácica na emergência. Na caixinha de síndrome coronariana aguda, fundamental é o quê? Tem aquele paciente que eu sei que não é síndrome coronariana aguda e eu vou liberar. Por exemplo, paciente jovem sem fator de risco, com uma costocondrite, que tem dor quando eu palpo, ventilatório, exame físico normal, eletro normal, esse aí eu vou liberar, tá? E tem um paciente que eu tenho certeza que é síndrome coronariana aguda, que é esse nosso caso do nosso paciente. Tá? Mas vamos supor que você ficou em dúvida desse caso, ou teve um outro caso que a dor não foi típica e tudo, e não tinha tanto fator de risco. Quando você tem dúvida, você aplica o Heart Score. O Heart Score, ele não é um score tipo TIMI, GRACE, que a gente vê a gravidade da síndrome coronariana aguda, que capa o nosso paciente, que a gente já sabe que é síndrome coronariana aguda. Mas o Heart Score, ele é um score de dor torácica na emergência, ou seja, se você não consegue nem descartar 100% que é síndrome coronariana aguda, nem confirmar 100% que é síndrome coronariana aguda, você pode aplicar o Heart Score. Ele é um score bem fácil, tá, de aplicar. Ele avalia a história clínica do paciente, tá? Ele avalia fatores de risco, a idade, se teve troponina positiva ou não, tá? E o eletrocardiograma. E aí, se o Heart Score for menor ou igual que 3, você pode liberar o paciente com segurança, tá? Aí quanto maior o Heart Score, de 4 a 6, depois maior ou igual que 7, aumenta muito o risco de um evento cardiovascular em 6 semanas, ou seja, um risco de um infarto, algum evento principalmente cardíaco, né? Um Heart Score de 4 a 6, a chance de um evento nas próximas 6 semanas é de 20%, esse paciente você não libera. E um Heart Score maior ou igual que 7, o paciente tem quase 50% de chance de ter um evento nas próximas 6 semanas, então você não libera esse paciente. Então assim, qual que é a mensagem aqui? A mensagem é: valorize o passo a passo. Ele parece muito simples, né? Anamnese, exame físico, eletro em 10 minutos, raio-x de tórax e troponina.
E aí eu tenho o diagnóstico da conduta. Mas com um único passo, a anamnese, eu já fechei aqui meu diagnóstico. Eu já sei que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda. Na hora que vem o eletro, eu vejo se é com supra, que aí eu mando direto para o CAT, ou se não for possível transferir em 120 minutos, eu faço a trombólise, né? Na hora que eu vejo o eletro, ou se é sem supra. Aí na sem supra, eu posso ter um infarto sem supra, angina instável. E a curva de tropo confirma o infarto sem supra, a tropo negativa, a angina instável. Mas na anamnese eu já defini a internação desse paciente. Foi uma dor torácica típica num paciente com muito fator de risco. Então veja a importância de cada etapa desse passo a passo. E de não atropelar as coisas. Você não faz uma anamnese bem feita, em um exame físico, aí vai ver o eletro e a tropo estão normais e libera o paciente. Sabe quanto é o heart score desse paciente? 6, risco de evento de 20% nas próximas 6 semanas. Sendo que, assim, não é nem para aplicar o heart score para ele, porque na anamnese você já definiu que é uma síndrome coronariana aguda e você já vai internar esse paciente, tá? Aí no eletro você viu que é sem supra. Se for um infarto sem supra, você vai fazer cateterismo. Se for uma angina instável de baixo risco, aí você pode fazer uma estratificação não invasiva, cintilografia, ecostresse, etc. Certo, gente? Então aqui é a importância desse passo a passo. Esse foi o nosso caso clínico número 1. Vamos para o caso clínico número 2, tá? Aí você pode dizer o quê? Raíra, a gente está falando de dor torácica na sala de emergência, mas esse seu passo a passo aí eu entendi, eu gostei, eu vi que ele é importante para a síndrome coronariana aguda, mas e para os outros diagnósticos de dor torácica na sala de emergência? Porque tem outras causas de dor torácica, eu não falei no começo para não dar o spoiler, né? Então ia perder a graça. Mas existem outras causas de dor torácica na emergência que são fatais, e será que esse passo a passo vai me ajudar? Vai, vamos ver, vamos checar? Caso clínico número 2. Paciente feminino, tá? Vou dar um nome fictício, tá? Dona Zélia é uma paciente que é tabagista ativa, é hipertensa e não controla a hipertensão dela. As poucas vezes que ela já foi em consulta, sempre a pressão dela tá alta, ela não usa a medicação certinho. E aí a Dona Zélia teve uma discussão em casa muito grande, assim, ficou muito ansiosa, muito nervosa. E aí fez um pico pressórico e teve também uma dor torácica. Então ela disse que sentiu uma dor torácica, e aferiu a pressão em casa e viu que estava alta e veio para o pronto-socorro. Então chega lá a Dona Zélia, com a frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto, uma pressão de 230 por 120, tá? Frequência cardíaca e respiratória normais. E tá lá a Dona Zélia com dor torácica, tá? E aí você diz o quê? Vou seguir o passo a passo, né, da dor torácica na emergência. Aí você faz a anamnese direcionada para classificar o tipo de dor, e o fator de risco eu já falei, os fatores de risco de aterosclerose para ela, que são o quê? O tabagismo e a hipertensão, já falei na historinha dela. Então, a anamnese direcionada, você pergunta como foi essa dor, como que ela começou. E a Dona Zélia te fala que é uma dor que foi muito intensa, desde o início já, assim, uma dor, a pior dor da vida dela, lancinante mesmo. E quando você pergunta se a dor ia para algum lugar, ela disse que a dor ia para as costas, tá? A dor da Dona Zélia. E aí você vai fazer o exame físico. E aqui, gente, mais uma vez eu vou chamar a atenção para a anamnese. Mas deixa eu só contar o passo a passo e depois vocês vão me falar o que vocês acham. Exame físico dela, você avalia, ausculta, vê a pressão, realmente está aqueles 230 por 120. A ausculta tem um sopro diastólico ali em foca aórtica e tudo. Você não sabe muito bem, será que ela tinha algum problema, né? Alguma valvopatia prévia. Vai para o eletrocardiograma não tem alteração e a troponina veio positivo. E aí, esse caso? Será que é outra síndrome coronariana aguda? Será que é alguma coisa mais? Alguém consegue pensar em algo mais? Então vamos recapitular esse caso. Eu deixei de falar algumas coisas de propósito, para não ficar muito óbvio também. A paciente, ela tem os fatores de risco: hipertensão e tabagismo ativo. São fatores de risco para aterosclerose, mas são os mesmos fatores de risco para a doença da aorta, tá? A parede da aorta, ela fica muito alterada, tanto por conta do tabagismo, quanto essa hipertensão mal controlada. Aí a paciente fez realmente um pico pressórico por um estresse emocional, chegou no seu pronto-socorro. Aqui, gente, a anamnese é muito importante. Anamnese e exame físico. Dor torácica, principalmente essa que começou subitamente, com hipertensão no seu pronto-socorro, você tem que pensar em dissecção de aorta, tá? Dor torácica
com hipertensão, poxa, ela chegou com 230 por 120. Você tem que pensar em dissecção, tá? Uma outra apresentação que a gente vê muito no pronto-socorro hipertenso é o paciente que chega com AVC, mas é uma clínica totalmente diferente, né? É um paciente que chega, ele vai ter a hemiplegia, o desvio de rim, e ele chega muito hipertenso, que é um mecanismo de autorregulação para tentar perfundir a penumbra. É outra situação, né? Que foi uma pergunta que eu até recebi. Tem alguma outra situação que a gente recebe paciente muito hipertenso? Sim, edema de pulmão hipertensivo, tem outras situações. A gente tem uma live só sobre emergências hipertensivas, quem quiser dar uma olhada. Mas aqui eu estou falando com dor torácica. A aula é de dor torácica da emergência. Então, paciente com dor torácica e muito hipertenso, gente, por favor, pense em dissecção de aorta. E aí vamos ver nesse nosso caso, seguindo esse passo a passo, como que a gente chegaria nesse diagnóstico. A anamnese já me chamou muita atenção. A dor que começou já muito forte, que ia para dorso, né? Você já tem que pensar um pouquinho. Aí você vê essa pressão 230 por 120, né? 230 por 120. No seu exame físico, você tem que avaliar, pensei em dissecção, avaliar a pressão nos dois membros. Só foi aferida em um membro. No outro membro ela estava bem diferente, estava de 170 de sistólica. Outra coisa, eu falei que tinha um sopro diastólico em foco aórtico, é um sopro de IAO, de insuficiência aórtica. Essa dissecção chegou até a válvula, tá? E fez uma IAO, uma insuficiência aórtica. Outra questão, né, dessa paciente. A gente fez, Raíra, mais a troponina veio positivo, mas pode vir positivo. E aí eu vou já falar sobre a troponina. E o que é que faltou no nosso passo a passo? Quem percebeu? Faltou o raio-x de tórax. E o raio-x de tórax tinha alargamento de mediastino, tá, gente? Então a gente tem que seguir o passo a passo completo e fazer nossos diagnósticos diferenciais. Principalmente, chegou uma dor torácica, um paciente muito hipertenso, por favor, pense em dissecção. E se você pensa, você tem que procurar ativamente. Ausculta de jeitinho para ver se tem algum sopro lá no foco aórtico, vê a pressão e o pulso nos dois membros, olha o raio-x de tórax com carinho para procurar o alargamento de mediastino. E a troponina, que veio positiva? Gente, a troponina ela pode vir positiva em diversas situações, tá? Não, troponina positivo não é igual a infarto. Eu vou já entrar com mais detalhes na troponina, mas aqui a primeira mensagem é, no próximo caso clínico eu vou falar sobre isso. Então já estou dando spoiler que a troponina vai vir positiva, mas lembrar que troponina positiva não é igual a infarto, tá, gente? Outra questão que eu quero chamar a atenção. É possível que essa dissecção chegue na coronária. Pode fazer uma dissecção de coronária. Oclui e faz o infarto. Eu já recebi uma dissecção de aorta, que era uma dor torácica, com sopro de IAO, né? Tinha a diferença de pressão e de pulso. E tinha um supra de parede inferior, pegou a coronária direita. Então imagina, chega um paciente com dor torácica com supra, você vai pensar em quê? Trombolizar. Se você não tiver o cateterismo, né? E aí, gente, muito cuidado. Antes de trombolizar, lembra das contraindicações absolutas? Uma delas é dissecção de aorta. E você tem, não é você olhar, tá dissecado, não tá, vamos pro próximo. Não, gente, você tem que procurar ativamente. Então, eu já trabalhei em serviço que trombolizava, né? Hoje eu trabalho no Dante, lá a gente tem cateterismo disponível 24 horas por dia. Mas quando eu trabalhei em hospitais que a gente trombolizava, eu nunca trombolizava um paciente sem avaliar a pressão e pulso nos dois membros, auscultar direitinho e fazer um raio-x de tórax, para ver se tinha alargamento ou não. Raíra, você quer me dizer que se eu pegar a história, o exame físico, né, procurar sopro, ver pressão e ver o raio-x, com certeza eu descartei dissecção de aorta? Não, mas você reduziu bastante. Se tiver uma dissecção, era uma que não dava para perceber. Então você tem que reduzir o máximo possível a possibilidade de dissecção. Eu não estou dizendo que você vai fazer um anjo-tom para todo mundo que você vai trombolizar, não existe isso. Mas você tem que reduzir o máximo possível, reduzir a procurar ativamente. Ver a historinha, como que é, se é a história mesmo de síndrome coronariana aguda ou se não é, se é aquela dor que já começa muito forte desde o início. Lancinante, a pior dor, a gente está rasgando a aorta. Então, a pior dor da vida do paciente vai para o dorso, irradia para o dorso, tá? Olha os pulsos, as pressões dos dois membros, ausculta. Vai ver o raio-x, junta tudo isso, aí você realmente, aqui é um paciente com supra de ST que não tem clínica, nem tem nenhum indício de dissecção, aí você tromboliza. Mas eu só tô lembrando que a dissecção pode vir com supra também, tá? Então é por isso que a gente tem que sempre descartar essa hipótese, tá bom? Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Tá dando pra acompanhar aí, galerinha? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui, tá? Bom, vamos para o nosso terceiro caso clínico. Então, a gente falou já de 2 casos clínicos, acho que deu para ver que realmente esse passo a passo é importante. Vamos para o nosso terceiro caso.
E a gente vai seguir o passo a passo também, tá? Então vamos lá, paciente feminino, 27 anos, sem comorbidades, diz que não faz uso de nenhuma medicação, porque ela não tem nenhuma doença. E ela veio com dor torácica no seu pronto-socorro também. Então vamos seguir o nosso passo a passo. Na anamnese, ela disse que estava com a dor torácica, foi de início súbito também, essa dor torácica dela. Mas ela fala também que a dor torácica era ventilatório dependente, tá? Ou seja, toda vez que ela inspirava, piorava a dor. E, além disso, veio com dispneia. Na verdade, quando você pergunta, ela diz que o principal motivo dela ter vindo foi até a dispneia, tá? Que é a falta de ar. Pra se tiver gente que não é médico também aqui, tudo, ó, a dispneia é a falta de ar. Vou dando umas traduzidas. Então, ela disse que tinha dispneia e dor torácica ventilatório dependente. Então, um paciente sem fator. Então, o que a gente fez até agora? Anamnese direcionada para o tipo de dor e para fator de risco, né? Não tinha nenhum fator de risco, não tem nenhuma comorbidade. E a dor é ventilatório dependente. Então, não é uma dor típica, né? Vocês concordam comigo? E aí você faz o quê? O eletrocardiograma em 10 minutos. Eu não falei do exame físico. O exame físico dela é completamente normal. Ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, perfusão, panturrilhas, livres, tudo normalzinho. O que você percebeu foi só um ataque cardíaco na ausculta, mas o ritmo era regular, tá? No eletrocardiograma, né? Eletrocardiograma em 10 minutos, feito e avaliado. No eletrocardiograma você vê um ataque sinusal, taquicardia sinusal só, certo? Aí você fica, nossa, que é essa dor dessa paciente tão jovem, né? Não tem nenhuma doença, o que será que é isso? Vamos continuar o passo a passo, né? Faz o raio-x de tórax, normal, compatível com sua ausculta pulmonar. E por fim você faz uma troponina que veio alterada, a troponina. E agora, o que será que essa paciente tem? Aí vamos recapitular aqui o nosso passo a passo. Você vê que é uma paciente que não tem fator de risco para DAC, né, para doença arterial coronária, e é uma paciente que teve uma dor totalmente atípica para DAC, né? Essa dor dela lembra outra coisa, uma dor ventilatória dependente, fala de muita dispneia súbita. Eu esqueci de falar um ponto aqui, mas foi bom eu ter esquecido, senão ia ficar, acho, talvez muito óbvio, né? Ela teve uma dispneia súbita e ela chegou com a saturação reduzida no seu pronto-socorro, tá? Ela chegou com a frequência respiratória aumentada, com 24 incursões respiratórias por minuto e saturando 88 em ar ambiente. É um paciente que não tinha nenhuma doença, saturando muito baixo. No exame físico, chama a atenção a ataque cardíaco sinusal, tem isso também, ela está taquipneica e está desaturando, e o eletrocardiograma é um ataque sinusal. Então, muito pouca coisa a gente tem aqui, mas tem coisas que estão realmente alteradas, né? E aí, raio-x de tórax normal, mas uma troponina positiva. Você pensa, eita, troponina, essa paciente está infartando, mas a clínica está totalmente atípica. Então, vamos seguir o passo a passo certinho. Essa paciente, pela anamnese, a gente vê que é uma clínica que chama muito mais atenção para TEP, tromboembolismo pulmonar, do que para qualquer outra coisa. Dissecção, síndrome coronariana, realmente não faz sentido aqui, né? E aí, se você, diante dessa hipótese, ou se você ainda não formulou, você vai para o exame físico. Saturação baixa, frequência respiratória alta, frequência cardíaca alta. Lembra TEP também, né? No eletrocardiograma, uma taquicardia sinusal. Aí aqui você pode me questionar, Raíra, cadê o S1Q3T3? Bom, o S1Q3T3, ele é um sinal mais específico no eletro de TEP, mas ele não é tão sensível. O sinal mais sensível e, inclusive, o mais presente no eletrocardiograma de uma paciente com TEP é a taquicardia sinusal, tá? E aí, no exame físico, você pode até voltar, mas no exame físico ela não tinha empastamento de panturrilha, e aí, o paciente não tinha nada, nenhuma comorbidade. Gente, o TEP é uma das situações clínicas que mais humilha o clínico, como diz um professor meu, tá? Então, assim, se você não pensar, você não faz o diagnóstico. Não precisa o paciente ter empastamento, tá? Ele pode, sim, se apresentar com TEP sem ter uma TVP concomitante. E lá na anamnese, quando a gente perguntou se ela usava alguma medicação, tem uma medicação que geralmente os pacientes jovens não falam que usa, que é o anticoncepcional. Então, é uma paciente jovem que teve uma dispneia súbita, estava em uso de anticoncepcional, chega com a queda da saturação, com frequência respiratória elevada e frequência cardíaca aumentada, taquicárdica. É um quadro clínico de TEP. E aí o raio-x vem normal, ele pode vir normal, pode ter todas aquelas alterações do TEP, claro, né? Infarto pulmonar, oligoemia pode, mas pode vir 100% normal, assim como a ausculta. E isso é uma coisa que tem que chamar a atenção. Poxa, a paciente está taquipneica e, tipo, não é o que ela está ansiosa, ela está saturando baixo mesmo, mas a ausculta normal. Aí você já tem que pensar em TEP, tá? E a troponina, que veio positiva? E aí? Agora a gente vai voltar para a discussão da troponina.
Gente, troponina não é igual a infarto. Entre troponina e infarto tem um abismo enorme, tá? Troponina positiva, ela mostra injúria miocárdica, lesão miocárdica. A troponina é sim específica de lesão miocárdica, só que de injúria miocárdica, só que ela não te conta qual é o mecanismo dessa lesão, certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente entender. Troponina é específico, né? A convencional ultraacessível, a troponina é específico de lesão miocárdica, está tendo injúria no miocárdio, mas ela não te conta qual é o mecanismo da lesão. E aí, por exemplo, se a gente tem uma troponina positiva, mas que é cronicamente positiva, não fez curva, a gente tem uma injúria miocárdica crônica, que ocorre, por exemplo, na insuficiência cardíaca, tá? Se você tem uma troponina que subiu e depois desceu, que fez curva de troponina, você tem uma injúria miocárdica aguda. Aí você pode dizer, agora já é infarto. Não, calma, ainda não é infarto. É uma injúria miocárdica aguda. Se essa injúria miocárdica aguda é secundária a uma isquemia, secundária a uma ruptura ou erosão de placa, a gente tem um infarto, que é o infarto tipo 1, inclusive. Então, o infarto clássico, que todo mundo fala e tudo, é aquele que é relacionado com a placa de aterosclerose. O que acontece? Acontece uma ruptura nessa placa de aterosclerose, começa a fazer agregação e oclui o vaso. Isso leva à isquemia, leva a uma injúria miocárdica aguda. Então, tem curva de Tropo. Então, é uma curva de Tropo com alguma evidência de isquemia, tá, gente? Aí você pode dizer, Raíra, me dá um exemplo de curva de Tropo que não é infarto. Nossa, tem vários. O paciente pode fazer que não é um infarto pela aterosclerose, né? Ele pode fazer um outro infarto, que é um infarto tipo 2, que ele está em situação de anemia aguda, tá? Que a arritmia, ele faz curva de Tropo, mas foi por desbalanço oferta-demanda, não foi porque a placa de aterosclerose rompeu e aí agregou e ocluiu o vaso. É outro mecanismo, tá? Isso para dar um exemplo. E vou te dar um exemplo de curva de troponina que não é nem infarto, é outro mecanismo, é inflamação, que é a miocardite. Faz uma curva de troponina sim, mas não foi por isquemia, nem por oclusão de artéria, por ruptura de placa, nem por desbalanço de oferta-demanda, foi pela inflamação no músculo do miocárdio, né, causando a miocardite. Então a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça para o significado dos exames. Troponina não é igual a infarto. Troponina é específica de injúria miocárdica aguda? De injúria miocárdica? Troponina é específica de injúria miocárdica, que pode ser aguda ou crônica. Quando é uma injúria miocárdica aguda, secundária a uma isquemia, por uma erosão, ruptura da placa, com agregação e oclusão do vaso, aí você tem um infarto tipo 1. Certo? Então esse caso aqui foi para trazer dois ensinamentos. Que se a gente não pensar em TEP, a gente não faz o diagnóstico. E não precisa vir florido o caso, tá, gente? Não precisa o paciente ter passado por uma viagem longa, acabou de fazer uma cirurgia de prótese de quadril e estava ali acamado. Ou uma paciente que não pode vir um caso bem frustinho, como esse que eu mostrei. E a gente tem que se atentar aos sinais de dispneia súbita com dor torácica ventilatória dependente, taquicardia sinusal, queda de saturação, né? Pulmão limpo, ausculta limpa, e ainda vem uma tropo positiva. E você pode me perguntar, Raíra, qual é o mecanismo em que a tropo positiva no TEP? Então, assim, em geral, o TEP com tropo positiva, em geral não, o TEP que vem com tropo positiva é um TEP de pior prognóstico. Por quê? A troponina é específica de injúria miocárdica aguda. Então, quando você tem um TEP, aí aqui em geral, que eu ia falar, em geral, quando você tem um TEP maciço, um TEP mais importante, esse ventrículo direito, o ventrículo direito é uma câmara que é muito acostumado com volume, né? Ele recebe o volume do corpo e joga para frente. Só que ele não é acostumado com pressão. A câmara acostumada com pressão é o ventrículo esquerdo, que tem que jogar o sangue pela aorta para todo o corpo, então é uma pressão muito maior. Então, se você tem uma oclusão ali, de algo, por exemplo, da artéria pulmonar direita, realmente um TEP importante, esse ventrículo direito vai ter que bombear com mais força, porque tem uma obstrução para onde ele está bombeando, né? Que é o tronco da pulmonar, antes dele bifurcar. Então, ele pode entrar em falência, né? Então, você tem disfunção do ventrículo direito. E aí, o que acontece? O músculo, o miocárdio está sofrendo, está com injúria, eleva a troponina. Então, esse é o mecanismo de elevação da troponina, por isso que é pior prognóstico. É um TEP que foi importante o suficiente para causar uma falência do ventrículo direito. Certo? Então, 2 ensinamentos nesse último caso, tá? Então, só recapitulando o que a gente foi falando, o passo a passo do atendimento na dor torácica na emergência é anamnese direcionada, tá? Com o exame físico direcionado, o eletrocardiograma feito e interpretado em 10 minutos,
a troponina e o raio-x de tórax. O raio-x de tórax é muito importante para diagnóstico diferencial. A gente deu alguns exemplos, né? Um pneumotórax espontâneo pode acontecer. Ou pior, né? Uma dissecção de aorta. Principalmente no paciente que vem com dor torácica, tem algum supra, né? Em alguma parede que é secundária à dissecção, principalmente aí, por exemplo, o supra inferior. E você tem que avaliar se esse paciente, na verdade, supra não é secundário à dissecção e não é uma síndrome coronariana aguda, tá? Certinho? Esse foi o ensinamento do primeiro caso. Do segundo caso, para a gente, diante de toda dor torácica com hipertensão, pensar em dissecção, né? Já está junto com o primeiro. E o terceiro é isso, para a gente pensar em TEP, que se a gente não pensar, a gente não faz diagnóstico. E para a gente lembrar que troponina não é igual a infarto. Certinho, gente? Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tá dando para acompanhar? Você fala muito bem, obrigada. Gente, se tiver alguma dúvida, digam, tá? Que a gente já tira as dúvidas agora. E vamos para os anúncios finais da live. A gente vai ter o e-book resumo da aula de hoje também. Como que eu consigo o e-book? Tem que entrar no grupo de WhatsApp da jornada, certo? Tem o link na bio, tá? E aí eu já aproveito para convidar vocês. A jornada acabou, mas a gente vai ter a nossa Masterclass em emergências cardiológicas na prática, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 21 de outubro, às 20 horas. Essa Masterclass, ela é uma aula fechada, então tem que se inscrever. Para se inscrever, o link está na bio, tá? Então você vai lá na bio, eu falo tudo junto, na bio, né? O link está na bio, tá bom? Lá você se inscreve para a Masterclass, é gratuito, é online. E depois ele te faz o convite para entrar no grupo do WhatsApp da jornada. E no grupo do WhatsApp da jornada eu mandei todos os outros e-books e o de hoje eu vou mandar, tá? A senha para o e-book de hoje é dor torácica. A senha para liberar o e-book resumo da aula de hoje, tá? Dor torácica. Certinho? Então, nossa jornada acabou. Fico triste que acabou, mas fico feliz que tem a nossa Super Masterclass na quinta-feira. Raíra, o que vai ter na Masterclass? A Masterclass vai ter um resumão com os principais tópicos aqui da nossa jornada. Então, na Masterclass, a gente vai falar de casos clínicos na prática, vida real, de síndrome coronariana aguda, de como manejar um ataque à arritmia, como fazer uma cardioversão num paciente instável, como manejar um edema agudo de pulmão na emergência. Tudo isso e muito mais na nossa Masterclass, então eu aguardo vocês lá, certo? Ótima aula, muito obrigada. Obrigada, gente, pelas palminhas. A Ananda aqui agradecendo, eu que agradeço, gente. Muito obrigada por terem vindo nessa jornada em emergências cardiológicas junto comigo. Juntos nós vamos dominar as emergências cardiológicas, vamos chegar tranquilo no plantão, sem medo de plantão, que aí a gente vai conseguir manejar as principais emergências cardiológicas na prática. Certo? Um beijo, aguardo vocês na Masterclass, tá? E não deixem de entrar no grupo do WhatsApp, porque o e-book resumo estará disponível lá. Certinho? Beijinhos, fiquem com Deus.